Olá, turma! Dando início a mais uma aula da disciplina de História. O tema de hoje é os primeiros núcleos populacionais. Esses núcleos populacionais surgiram no período Neolítico, período esse que também é conhecido como Revolução Agrícola. E por quê? Porque foi nessa época em que houve a domesticação dos animais e o desenvolvimento da agricultura, permitindo com que esses núcleos, essas pessoas, se tornassem pessoas sedentárias, podendo ter uma moradia fixa. E essas casas, eram próximas aos campos, pois elas serviam tanto para armazenar os alimentos produzidos nessas lavouras, como também serviam para proteger contra o frio, contra perigos. E esses alimentos eles eram guardados para períodos de escassez. Essas aldeias elas eram autossuficientes, ou seja, elas eram independentes. Tudo o que as pessoas utilizavam e consumiam na aldeia eram produzidos na própria aldeia. O Egito e a Mesopotâmia são regiões que são consideradas regiões que foram favorecidas naquela época, ou seja, elas eram localizadas perto de rios e na enchente desses rios favorecia o desenvolvimento da agricultura. No Egito havia o rio Nilo e na Mesopotâmia o rio Eufrates. E como houve essa grande oferta de alimentos, justamente por causa do desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, houveram novas profissões que surgiram, pois as pessoas não precisavam se dedicar apenas a produzir alimentos ou a caçar animais que serviam de alimentos. E nessas cidades eram produzidas ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Aqui tem um espelho produzido naquela época já, com o desenvolvimento do artesanato, e era utilizado também para troca, venda. E nessas cidades, ou seja, para originar essas cidades, foi um conjunto de desenvolvimentos de tecnologias daquela época. Os diques e os canais, por exemplo, foram tecnologias desenvolvidas pelos povos daquela época que favoreceram o surgimento das cidades, pois esses diques tornavam bem mais fácil a agricultura, e sendo assim, pôde haver a produção artesanal, outras pessoas puderam se dedicar a mais de uma profissão ou a outras profissões que não fosse a produção de alimentos. Sendo assim, houve um grande desenvolvimento também do comércio. Houveram locais que foram desenvolvidos justamente para a produção de artesanato. Sendo assim, feiras foram originadas. Por quê? Porque essa criação de espaços destinados para a produção artesanal e ao comércio, eles eram separados do campo, ou seja, as casas localizadas perto do campo eram utilizadas para produzir e armazenar alimentos, e essas feiras já eram locais onde eram destinadas à produção artesanal e ao comércio. E ao redor dessas feiras tinham inclusive muros para proteger essas cidades que foram originadas por conta disso. Eu trouxe aqui 3 cidades da Mesopotâmia, Uruk, Ur e Eridu, que elas surgiram há cerca de 6.000 anos. Eridu foi justamente a primeira cidade da Mesopotâmia, localizada ao sul do rio Eufrates. Ur foi a cidade natal de Abraão. Abraão, se vocês assistiram aos vídeos passados de ensino religioso, Abraão é justamente o pai de religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo, e ele nasceu justamente na cidade de Ur. E Uruk foi a maior cidade daquela época, daquele período, pois na cidade de Uruk desenvolveram bairros religiosos, bairros administrativos, bairros residenciais e comerciais, ou seja, cada área destinada justamente a uma dessas funções religiosas, administrativas, residenciais e comerciais. E houveram também, há cerca de 3.000 anos, outras cidades em diferentes regiões, como a cidade de Atenas, localizada na Grécia, Roma, localizada no território que hoje é a Itália, e Teotihuacan, uma cidade antiga também localizada no território que hoje é o México. Inclusive, eu trouxe uma imagem aqui dessa cidade de Teotihuacan, que hoje é localizada na cidade do México. Ela, hoje em dia, também é um museu e mostra aqui principalmente um local onde era destinado a essas feiras, a esses comércios. E aqui eu trago uma imagem típica daquelas cidades daquela época. Aqui no centro tinha uma construção chamada de zigurate. Era aqui onde ocorriam principalmente
as principais reuniões administrativas, onde ficavam as pessoas mais poderosas da cidade, tinha que haver um rio ou algum corpo hídrico que sustentasse o desenvolvimento da agricultura e também o fornecimento de água para o próprio consumo humano. As casas, as residências que estavam localizadas mais perto do campo eram justamente tanto para armazenar alimentos como para abrigar as pessoas que eram responsáveis por esses campos, por a produção desses alimentos. E aqui, para dentro dessas muralhas, estavam os locais onde eram destinados à produção artesanal e o comércio. E bom, pessoal, com o desenvolvimento maior dessas cidades, diversas cidades surgiram não só na Mesopotâmia, e inicialmente a administração na cidade era exercida pelo sacerdote, e cada sacerdote tinha o seu templo, e cada templo governava uma cidade. Ou seja, os templos eram responsáveis por governar as cidades naquela época. Contudo, à medida que essas tarefas administrativas foram aumentando, ficando mais complexas, mais complicadas, foram os palácios que começaram a assumir essa função, passaram a ser o centro administrativo do governo dessas cidades. E esses palácios eram governados por um rei. E não apenas isso, essas cidades, à medida que elas foram crescendo, foram necessários a criação de órgãos administrativos, órgãos jurídicos, e sendo assim, novas profissões foram criadas. Novas profissões foram necessárias para governar essas cidades. Por quê? Porque era necessário profissões que permitissem defender o território dessas cidades, registrar o número de habitantes, calcular a cobrança de impostos, construir prédios públicos, casas, diques, cultivar a terra, comercializar. E sendo assim, essas profissões foram responsáveis por cada uma dessas funções. E haviam várias profissões essenciais à sociedade naquela época, como os agricultores, artesãos, tesoureiros, tecelões, pintores, pedreiros, criadores de animais, soldados, músicos, dentre muitas outras. E para registrar todas essas informações, principalmente os impostos, pois era necessário saber quem havia feito o pagamento, quem estava devendo ao governo, as pessoas que estavam isentas de pagar impostos, ou seja, que por algum motivo não precisavam pagar impostos. E para registrar essas informações foram criados justamente os diferentes tipos de escrita, que eu também já expliquei em aulas passadas, como, por exemplo, a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, a escrita pictoglífica, utilizada pelos maias, os hieróglifos utilizados pelos egípcios e os escribas. Escriba era uma profissão naquela época, e os escribas eram as pessoas responsáveis por decifrar esses hieróglifos. Eles aprendiam essas línguas e assim anotavam esses dados e decifravam os dados que já existiam anotados em diversos tabuletas de argila ou em outros materiais. E não só isso, os escribas eram considerados profissões que recebiam várias regalias naquela época. Eles estavam em postos mais altos, eram praticamente pessoas que possuíam riquezas também. E aqui eu trago um zigurate da Mesopotâmia, que esse era justamente uma construção daquela época que ficava localizada no centro da cidade e tinham justamente as pessoas que eram responsáveis por essas profissões administrativas. E a escrita não pode ser apenas vista como essas formas. Também há vários registros que nós podemos perceber através de pinturas, como essa, uma pintura de cerca de 3.400 anos, retratando colheita de trigo, região onde se localiza Tebas, no Egito. Então, pessoal, era sobre isso que eu queria falar, sobre a criação dessas cidades, o surgimento de novas profissões, como essas cidades elas evoluíram de simples aldeias para esses grandes núcleos urbanos, tanto que a Mesopotâmia pode considerar que um dos legados que ela deixou para nós foi justamente a criação das cidades. Foi um dos legados mais duradouros da Mesopotâmia. Tanto que ainda hoje cidade é um termo que as pessoas utilizam para se referir às zonas urbanas ou onde encontra-se concentrado os locais de comércio. Tanto que não sei se vocês já ouviram aqui no Iguatu, que a pessoa diz, eu vou para a cidade. Ou seja, ela está se referindo que vai para aquele centro onde ocorrem
porque onde tem as lojas, onde tem a maior concentração de comércio. Então, até logo e tchau, tchau.